Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Bruno Reis, eu sou médico psiquiatra, docente da AMPSE, Academia Nacional de Psicologia. No tema de hoje, vamos trazer então o local de ação dos psicofármacos, onde atuam no sistema nervoso central os medicamentos prescritos para as afecções mentais. Para isso, vamos relembrar então como funciona a neurotransmissão e as estruturas que fazem parte desse complexo sistema. Vamos então lembrar da fenda sináptica, aquele espacinho entre o neurônio pré e o neurônio pós, e identificar os possíveis locais onde os neurotransmissores vão se ligar e também onde os medicamentos vão ter a sua ação terapêutica. Primeiro desses locais são os chamados transportadores, ou seja, são mecanismos em que são localizados na membrana pré-sináptica do neurônio pré-sináptico e que elas funcionam para recaptar o neurotransmissor que já foi utilizado numa sinapse. A gente lembrando que a neurotransmissão feita pelos neurotransmissores, claro, ela vai ter uma liberação na fenda sináptica, vai buscar ali o receptor e depois disso ela vai ser reutilizada. E quem faz esse transporte para dentro do neurônio novamente são os chamados transportadores. Dentro do neurônio também existem outros transportadores para conseguir pegar esse neurotransmissor e ser novamente armazenado dentro das vesículas para depois ser reutilizado numa nova neurotransmissão. Então esse é o primeiro local onde os psicofármacos podem agir, inclusive é o local de maior ação dos antidepressivos, né, os inibidores da recaptação da serotonina. Os medicamentos eles bloqueiam essa ação, não deixam o neurotransmissor ter afinidade com aquela região e ele não vai ser colocado para dentro do neurônio. Uma vez assim, ele vai permanecer na fenda sináptica e vai aumentar a possibilidade de neurotransmissão. Na depressão, por exemplo, que representa uma redução dessas monaminas dos neurotransmissores, isso teria um efeito terapêutico interessante. Esse é o primeiro local. O segundo, então, seria relacionado aos próprios receptores, aquelas regiões que na maior parte das vezes estão localizadas no neurônio pós, onde o neurotransmissor vai atuar como chave fechadura, tem uma baita especificidade para conseguir se ligar nesses receptores e dar continuidade à neurotransmissão. Nesse sentido, os fármacos vão ter também afinidade nos receptores e eles vão poder fazer ações diferentes, sendo a principal delas como antagonista, ou seja, fechando aquele receptor para o acoplamento de um neurotransmissor, ou então como agonistas, imitando o funcionamento do próprio neurotransmissor. Mais recentemente, foram descobertos medicamentos que tinham uma outra propriedade em relação aos receptores, que são chamados agonistas parciais. Eles nem imitavam o neurotransmissor, também não bloqueavam aquele receptor, mas eles atuavam como se fosse um reostato de luz. Se tivesse uma atividade naquele receptor muito alta, o medicamento ele tinha capacidade de reduzir um pouquinho. Se a atividade daquele receptor estava muito baixa, ele tinha capacidade de aumentar um pouquinho essa neurotransmissão. Então a gente tem também as enzimas, a gente também tem os receptores como um possível local de ação dos psicofármacos. O terceiro, como eu disse, são as enzimas. Lá na fenda sináptica, se o neurotransmissor ele não está acoplado a um receptor ou ele não foi recaptado por um transportador, para ser jogado de volta no neurônio pré-sináptico, ele pode sofrer a ação das enzimas, que são estruturas moleculares feitas para degradar, para mudar a estrutura daquela molécula, no caso os neurotransmissores, inativando a ação que eles teriam e a capacidade de afinidade que os neurotransmissores teriam. Então, como que a gente vai agir? O medicamento vai se ligar a essa enzima e vai atuar como inibição, vai deixar de funcionar aquela enzima. Se a gente pensar então, por exemplo, na acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina, que é um dos neurotransmissores em grande abundância no cérebro, a gente vai conseguir fazer com que essa enzima ela deixe de funcionar, logo a quantidade da acetilcolina ela vai aumentar. Esse mecanismo ele é terapêutico, por exemplo, nos tratamentos das demências. Uma outra seria a enzima chamada GSK, que é programada para a morte neuronal, morte dos neurônios. Uma vez inibindo essa atividade, a gente teria então uma ação neuroprotetora. E esse seria então o terceiro local de ação dos psicofármacos. E tem mais dois que são menos estudados, que não são tão falados, conhecidos do público em geral, que são os chamados canais iônicos.
E os canais iônicos temos de dois tipos: os canais ligados aos íons, né, relacionados, na verdade, à voltagem, que são regulados por voltagem. Esses não têm a ver com neurotransmissores, mas também podem ser alvo de psicofármacos. E o outro, né, que são os canais iônicos regulados por ligantes. Esses sim teriam maior afinidade com psicofármacos, estão principalmente ligados aos estabilizadores de humor. Esse era o recado então de hoje, a revisão onde os psicofármacos podem atuar, recapitulando nos transportadores, nos receptores, nas enzimas, nos canais iônicos regulados por ligantes e nos canais iônicos sensíveis à voltagem.